Todas as coisas no universo criado são recipientes do divino amor e da divina sabedoria de Deus homem. É sabido que todas e cada uma das coisas do universo foram criadas por Deus. O universo, por consequência, com todas e cada uma das coisas que contém, é chamado na palavra a obra das mãos de Jeová. Disse que o mundo no seu complexo foi criado do nada, e se conserva do nada a ideia de um nada absoluto. Quando, entretanto, de um nada absoluto, nada se faz, nem coisa alguma pode ser feita. Isso é uma verdade constante. É por isso que o universo, que é a imagem de Deus e por conseguinte cheio de Deus, não pôde ser criado senão em Deus por Deus. Pois Deus é o ser mesmo, e do ser deve vir o que é. Do nada, que não é absolutamente, criar o que é, isto é absolutamente contraditório. Mas, não obstante o que foi criado em Deus por Deus, não é absolutamente uma continuidade de Deus, pois Deus é o ser em si. E nos objetos criados não há coisa alguma do ser em si. Se nos objetos criados houvesse alguma coisa do ser em si, isto seria uma continuidade de Deus, e uma continuidade de Deus é Deus. A ideia angélica sobre este assunto é que o que foi criado em Deus por Deus é como a coisa criada no homem, que o homem tirou de sua vida, mas da qual a vida foi extraída. Coisa que é tal que é conveniente à vida do homem, mas não obstante, não é absolutamente a sua vida. Os anjos confirmam isso por várias coisas que existem em seu céu, onde dizem que estão em Deus e que Deus está neles, e que, entretanto, eles não têm em seu ser coisa alguma de Deus que seja Deus. No que segue serão referidas várias outras razões pelas quais confirmam isso, que o que se diz aqui seja somente para ciência. Tudo o que foi criado proveniente desta origem é tal em sua natureza que é um recipiente de Deus, não por continuidade, mas por contiguidade. É pelo contíguo e não pelo contínuo que ele é suscetível de ser conjunto, pois ele é conveniente porque foi criado em Deus por Deus. E porque foi criado assim, é um análogo, e por esta conjunção é como a imagem de Deus em um espelho. Daí vem que os anjos não são anjos por eles mesmos, mas são anjos por esta conjunção com Deus homem. E esta conjunção é segundo a recepção do divino bem e do divino vero, que são Deus, e parecem proceder de Deus, embora estejam em Deus. E a recepção é conforme eles aplicam as leis da ordem, que são as divinas verdades, a eles mesmos, pela liberdade de pensar e de querer segundo a razão. Faculdades que têm do Senhor como se lhes pertencessem. Por isto, há para eles recepção do divino bem e do divino vero como por eles mesmos, e por isso há o recíproco do amor. Pois, como já foi dito, o amor não existe se não é recíproco. Dá-se o mesmo com os homens na terra. Pelo que acaba de ser dito, pode-se ver primeiro que todas as coisas do universo criado são recipientes do divino amor
e da divina sabedoria de Deus homem. Que todas as coisas do universo, que não são nem como os anjos, nem como os homens, sejam também recipientes do divino amor e da divina sabedoria de Deus homem, assim as que estão abaixo dos homens no reino animal, as que estão abaixo dos animais no reino vegetal e as que estão abaixo dos vegetais no reino mineral, é o que ainda não pode ser exposto diante do entendimento, pois há antes várias explicações a dar sobre os graus da vida e sobre os graus dos recipientes da vida. A conjunção com estas coisas é segundo seus usos, pois todos os usos bons não têm sua origem senão em uma conjunção semelhante com Deus, mas dessemelhante segundo os graus. Conjunção que sucessivamente na descida se torna tal, não há nestas coisas coisa alguma da liberdade, porque nada há da razão, e por conseguinte, nada da aparência da vida. Mas, não obstante, são recipientes, são também reagentes, são continentes. Quanto à conjunção com os usos que não são bons, falar-se-á dela depois que a origem do mal for mostrada. Por estas explicações, pode-se ver que o divino está em todas e cada uma das coisas do universo criado, e que, por consequência, o universo criado é a obra das mãos de Jeová, como se diz na palavra, isto é, a obra do divino amor e da divina sabedoria, pois este amor e esta sabedoria são entendidos pelas mãos de Jeová, e ainda que o divino esteja em todas e cada uma das coisas do universo criado. Entretanto, nada há do divino em si, em seu ser, pois o universo criado não é Deus absolutamente, mas é por Deus. E porque não é Deus, há nele a imagem de Deus, como há a imagem do homem em um espelho, no qual o homem aparece, é verdade, mas não obstante nesta imagem não há do homem. Ouvi no mundo espiritual vários espíritos que falavam em torno de mim, dizendo, é verdade, que queriam reconhecer que em todas e cada uma das coisas do universo há o divino, porque viam nelas coisas maravilhosas de Deus, e tanto mais maravilhosas quanto mais interiormente são vistas. Mas, não obstante, quando souberam que em todas e cada uma das coisas do universo criado há efetivamente o divino, ficaram indignados. Índice de que diziam isso, é verdade, mas não o acreditavam. Por isso lhes foi perguntado se não o podiam ver somente pela admirável faculdade que há em toda semente de produzir seu vegetal em uma ordem admirável até as novas sementes, e pelo fato de que em uma semente qualquer há a ideia do infinito e do eterno, pois nas sementes há a tendência para se multiplicar e frutificar ao infinito e eternamente. Além disso, pelos animais, mesmo os menores, no fato de que há neles órgãos dos sentidos, cérebros, corações, pulmões e outras vísceras com artérias, veias, fibras, músculos e os atos que deles resultam, além de coisas maravilhosas que apresenta seu caráter,
sobre o qual livros inteiros foram escritos. Todas estas maravilhas vêm de Deus, mas as formas de que foram revestidas provêm das matérias da terra. Destas matérias provêm os vegetais e, em sua ordem, os homens. É por isso que se diz do homem que foi criado do humus, e que é pó da terra, e que uma alma de vidas foi soprada em suas narinas. Gênesis 2:7. Donde é evidente que o divino não é o homem, mas que este lhe foi adjunto.